Alberto acordou exatamente às 6h15 da manhã. O corpo dele não entendia que o despertador de metal cromado na mesa de cabeceira estava com o pino de alarme recolhido. Ele ficou deitado de costas, observando a luz cinzenta do início do dia atravessar as frestas da persiana de madeira. Era o primeiro dia de sua aposentadoria oficial. Ele contou as ripas da persiana. Eram 24 de cada lado. Algumas tinham pequenas manchas de umidade na ponta direita. Ele se levantou devagar e sentiu o chão frio de taco sob os pés descalços. Caminhou até o banheiro e apertou o tubo de pasta de dentes com a precisão de quem não quer desperdiçar nada. O som do motor da geladeira na cozinha era a única coisa que preenchia o corredor. Alberto lavou o rosto e se olhou no espelho por um longo tempo. Ele reparou na textura da pele do pescoço e na forma como o cabelo ralo ficava grudado na testa após o contato com a água. Ele não tinha pressa. Ele colocou o roupão de flanela azul marinho e desceu as escadas um degrau por vez. O corrimão de madeira precisava de uma camada de cera. Ele notou a poeira acumulada nos ornamentos esculpidos na base do primeiro degrau. Alberto entrou na cozinha e colocou a chaleira no fogo. O barulho do gás saindo da boca do fogão era um chiado constante. Ele pegou uma xícara de porcelana branca que tinha um pequeno lascado na borda inferior. Era a sua xícara favorita há 20 anos. Ele colocou o pó de café no coador de pano com movimentos lentos e deliberados. Enquanto a água não fervia, ele foi até a porta da frente e abriu apenas uma fresta para pegar o jornal. O ar da manhã estava úmido e tinha cheiro de asfalto molhado. Ele voltou para a cozinha e sentou-se à mesa. A mesa de Nogueira era grande demais para uma pessoa só. Maria sempre colocava um vaso de flores no centro, mas agora o centro da mesa era ocupado apenas por um pote de açúcar e um porta-guardanapos de plástico. Alberto abriu o jornal e começou a ler os classificados. Ele não procurava por nada específico. Ele apenas passava os olhos pelas ofertas de imóveis e anúncios de carros usados. A água da chaleira começou a assobiar. Ele se levantou e despejou o líquido quente sobre o pó. O vapor subiu e embaçou os seus óculos por alguns segundos. Ele esperou o café terminar de passar. O gotejar do café no fundo da jarra de vidro era o ritmo do seu novo tempo. Ele serviu a xícara e voltou a sentar. Ele observou um pequeno inseto caminhar pela borda do jornal. O inseto parou sobre a notícia de um novo shopping center que seria construído no centro da cidade. Alberto deu um leve sopro e o inseto voou para longe. Ele terminou o café e lavou a xícara imediatamente. Ele secou a porcelana com um pano de prato que tinha desenhos de galinhas e a guardou no armário superior. Ele olhou para a pia e viu que não havia mais nada para lavar. Ele subiu as escadas e foi para o quarto. Ele abriu o guarda-roupa e viu as fileiras de ternos cinzas e camisas brancas engomadas. Durante 35 anos, aquela era a sua pele. Ele passou a mão pelo tecido de um dos ternos. Estava frio. Ele escolheu uma calça de sarja bege e uma camisa de botões listrada. Ele se vestiu sem olhar no espelho. Ele calçou os sapatos de couro marrom e amarrou os cadarços com nós duplos. Ele desceu novamente e foi para o seu escritório particular. O cômodo ficava nos fundos da casa com uma janela voltada para o quintal. Alberto sentou-se na poltrona giratória de couro preto. A poltrona soltou um suspiro de ar quando ele se acomodou. Sobre a mesa havia uma agenda de couro e um conjunto de canetas de metal. Ele abriu a agenda na página do dia de hoje. A página estava em branco. Não havia reuniões. Não havia relatórios para revisar. Não havia chamadas para retornar. Ele pegou uma das canetas e testou o traço em um bloco de notas. A tinta azul fluía perfeitamente. Ele olhou para o jardim através da janela. A grama estava alta e alguns galhos secos da mangueira estavam caídos perto do muro de tijolos aparentes. Alberto observou um vizinho saindo com o carro na casa ao lado. O som do portão eletrônico subindo durou exatamente 12 segundos. O carro saiu e o portão desceu com um estalo metálico. O silêncio voltou a se instalar na rua. Ele percebeu que nunca tinha notado o barulho do portão do vizinho antes. Ele estava sempre no escritório naquela hora ou já estava dirigindo para a empresa. Ele levantou-se e foi até a estante de livros. Ele começou a organizar os volumes por ordem alfabética de autor. Ele retirava um livro e passava um espanador de penas nas lombadas e na prateleira antes de recolocá-lo no lugar. Era um processo lento.
Ele sentia a textura do papel e o cheiro de livro guardado. Ele encontrou um antigo manual de contabilidade da década de 80. As páginas estavam amareladas e havia anotações marginais com a sua letra antiga, uma letra mais firme e apressada do que a de agora. Ele passou os dedos sobre as anotações. Ele não se lembrava de ter escrito aquilo. Ele colocou o manual de volta no lugar e continuou a sua tarefa. O sol começou a subir e a luz no escritório ficou mais intensa. Ele via as partículas de poeira dançando nos raios de sol que atravessavam a janela. Ele ficou parado observando a poeira por vários minutos. Era como se o tempo tivesse adquirido uma densidade visível. Ele ouviu o som de um caminhão de lixo passando na rua de cima. O barulho dos motores e o som dos latões de metal sendo batidos contra a caçamba ecoavam pelo bairro silencioso. Alberto olhou para o relógio de pulso. Eram 9h40. Ele percebeu que tinha levado mais de 1 hora para organizar apenas 2 prateleiras de livros. Ele não se importava. Ele tinha o dia inteiro. Ele tinha o resto da vida. Ele saiu do escritório e foi para a sala de estar. Ele sentou-se no sofá de veludo verde e ficou olhando para a televisão desligada. O reflexo da janela na tela preta mostrava o movimento das nuvens lá fora. Ele notou um pequeno arranhão na moldura de madeira da televisão. Ele se levantou e passou o dedo sobre o risco. Ele pensou em procurar uma cera ou um marcador para esconder a marca, mas desistiu. Ele voltou a sentar. Ele ouviu o som de uma criança chorando em alguma casa distante. Depois o som de uma porta batendo e o choro parou. Alberto fechou os olhos e tentou identificar outros sons. O barulho de um avião passando alto no céu, o som de um passarinho pousando na calha de metal, o zumbido discreto da rede elétrica. Ele abriu os olhos e viu o porta-retratos sobre a lareira desativada. Era uma foto dele e de Maria, em um jantar de confraternização da empresa. Eles estavam sorrindo para a câmera. Ele usava um terno escuro e ela um vestido de seda azul. Ele notou que na foto ele estava segurando uma taça de vinho com a mão esquerda e a mão direita estava pousada no ombro dela. Ele não se lembrava daquele jantar. Ele não se lembrava de quem tirou a foto ou do que eles tinham comido naquela noite. Ele apenas se lembrava que naquela época ele estava muito preocupado com a fusão de 2 departamentos da companhia. Ele levantou-se e pegou o porta-retratos. Ele limpou o vidro com a manga da camisa. Ele notou que havia uma pequena mancha de mofo no canto inferior da fotografia. Ele tentou remover a mancha, mas ela estava por dentro do papel. Ele colocou o objeto de volta no lugar. Ele caminhou até a cozinha e bebeu um copo de água direto da torneira. A água estava morna. Ele olhou para o relógio da parede. Eram 10h15. Ele percebeu que a contagem do tempo agora era algo que ele precisava fazer de forma consciente. Antes, o tempo era imposto a ele por cronogramas e prazos. Agora o tempo era um espaço vasto e sem limites claros, que ele precisava preencher com movimentos lentos e sem propósito imediato. Ele voltou para o corredor e notou uma marca de sapato no piso de cerâmica clara. Ele foi até a área de serviço e pegou um pano úmido. Ele se ajoelhou e esfregou a mancha, até que ela desaparecesse completamente. Ele ficou ali ajoelhado por um momento, olhando para o brilho do piso limpo. Ele sentiu o peso dos próprios joelhos contra o chão duro. Ele se levantou com dificuldade e guardou o pano. Ele não sentia fome. Ele não sentia cansaço. Ele sentia apenas a continuidade dos minutos que se acumulavam uns sobre os outros sem produzir nada de novo. Ele voltou para a sala e sentou-se novamente no sofá. Ele ficou observando o movimento da luz que se deslocava lentamente pelo tapete persa. A mancha de sol começou no canto direito perto da poltrona e foi avançando em direção ao centro. Alberto acompanhou esse movimento centímetro por centímetro. Ele não desviou o olhar. Era a coisa mais importante que ele tinha para fazer naquele momento. Observar a luz caminhar pelo tecido desgastado do tapete que ele e Maria compraram em uma liquidação há 30 anos. O almoço foi um processo mecânico de montagem de sobras. Alberto abriu a geladeira e encontrou um pote de plástico com um pouco de arroz e outro com feijão que ele havia cozinhado há 2 dias. Ele colocou as porções em um prato de cerâmica e levou ao micro-ondas. O som do prato girando dentro do aparelho era um ruído rítmico que preenchia a cozinha.
Ele ficou olhando para os números digitais verdes decrescendo no painel. 30 segundos, 29, 28. Ele não sentia o aroma da comida. Ele apenas sentia o calor que emanava do aparelho. Quando o sinal sonoro tocou, ele retirou o prato e sentou-se à mesa no mesmo lugar de sempre. Ele mastigava devagar, sentindo a textura dos grãos. Ele não ligou a televisão nem o rádio. Ele escutava apenas o som dos seus próprios talheres batendo no prato. Um clique metálico seguido de um silêncio absoluto. Ele olhou para a cadeira vazia à sua frente. Maria costumava sentar ali e contar sobre as plantas dela ou sobre algo que tinha lido no jornal local. Alberto geralmente apenas balançava a cabeça enquanto pensava nas planilhas que precisava terminar. Agora ele percebia que os detalhes daquelas conversas haviam se perdido. Ele não conseguia se lembrar de qual planta ela estava cuidando na primavera passada ou de qual vizinha ela tinha falado por último. As memórias eram borrões cinzentos, sem contorno. Ele terminou de comer e lavou o prato com uma esponja amarela. Ele esfregou cada centímetro da cerâmica com cuidado. Depois ele lavou a esponja e a colocou no suporte de plástico. Ele secou as mãos em um pano de prato e saiu para o quintal. O sol do meio-dia estava forte e ele sentiu o calor no couro cabeludo. Ele caminhou até a mangueira e começou a recolher os galhos secos. Ele os empilhava em um canto perto do muro. Ele notou que havia muitas formigas carregando pedaços de folhas secas em uma linha contínua. Ele ficou agachado observando o trabalho dos insetos. Elas eram eficientes e não paravam por nada. Ele sentiu uma pontada de inveja daquelas formigas por terem um propósito tão claro e imediato. Ele se levantou e pegou uma tesoura de jardinagem que estava pendurada em um gancho na parede da garagem. A tesoura estava enferrujada e as lâminas não fechavam direito. Ele tentou podar um arbusto de jasmim que estava crescendo sem controle. O corte não saía limpo. Ele precisava fazer força e o galho apenas esmagava antes de quebrar. Alberto desistiu da poda e voltou para dentro de casa. Ele sentia o suor escorrendo pelas costas. Ele foi até o seu quarto e deitou-se sobre a colcha de retalhos. Ele não tirou os sapatos. Ele ficou olhando para o teto, onde havia uma pequena rachadura que parecia o desenho de um rio. Ele seguiu o curso daquele rio com os olhos. Ele lembrava que Maria tinha pedido para ele contratar alguém para consertar aquela rachadura há 2 anos. Ele disse que ele mesmo faria isso quando tivesse um tempo livre. Agora ele tinha o tempo, mas não tinha a vontade. Ele sentiu o peso do próprio corpo afundando no colchão. O silêncio da casa era diferente do silêncio da rua. Dentro da casa, o silêncio parecia ter uma presença física, como se fosse uma camada de poeira que se assentava sobre os móveis e sobre ele mesmo. Ele fechou os olhos e tentou dormir, mas a sua mente continuava funcionando em um ritmo de trabalho. Ele pensava em e-mails que não precisavam mais ser escritos. Ele pensava em metas que não precisavam mais ser batidas. Ele percebeu que a sua identidade estava tão ligada ao cargo que ele ocupava que sem ele era apenas um volume de carne e ossos ocupando um espaço em uma cama. Ele se levantou e foi até o quarto que pertencia a Letícia. A porta estava fechada há meses. Ele girou a maçaneta e sentiu o cheiro de mofo e de guardado. O quarto estava exatamente como ela o deixou quando se mudou. Havia alguns pôsteres de bandas de rock nas paredes e uma estante com livros escolares e bichos de pelúcia que já tinham perdido a cor. Alberto caminhou até a mesa de estudos e viu um porta-canetas em forma de elefante. Ele lembrou que deu aquele presente para ela quando ela fez 10 anos. Ele lembrou da alegria dela ao abrir o pacote. Ele sentiu um aperto na garganta. Mas não era tristeza, era apenas uma constatação de distância. Letícia agora morava em outra cidade e tinha a sua própria rotina. Ela ligava uma vez por semana, no domingo à noite. As conversas eram curtas. Como você está, pai? Estou bem, e você? Também estou bem. Alberto nunca sabia o que dizer depois disso. Ele não sabia nada sobre a vida dela que não fosse superficial. Ele não sabia os nomes dos seus amigos ou o que ela gostava de comer no jantar. Ele percebeu que ele foi um provedor eficiente, mas um estranho presente. Ele saiu do quarto e fechou a porta com suavidade. Ele caminhou até o corredor e viu o telefone fixo na mesinha lateral. Ele pensou em ligar para Bruno, o filho mais velho, mas ele sabia que Bruno estaria no meio de um dia de trabalho intenso no Canadá. Bruno era igual a ele.
Um homem focado em resultados. Um homem que não tinha tempo para conversas sem objetivo. Alberto sentou-se na cadeira ao lado do telefone e ficou olhando para o aparelho. Ele imaginou o sinal percorrendo os cabos submarinos, cruzando o oceano e chegando até o celular de Bruno. Ele imaginou Bruno olhando para a tela e vendo o nome do pai. Ele imaginou o suspiro de Bruno, antes de atender ou de ignorar a chamada para retornar mais tarde. Alberto não tirou o fone do gancho. Ele levantou-se e foi até a cozinha novamente. Ele abriu a gaveta de utilidades e encontrou uma lanterna velha. Ele testou o interruptor, mas as pilhas estavam descarregadas. Ele começou a procurar por pilhas novas nas outras gavetas. Ele encontrou apenas pilhas palito que não serviam na lanterna. Ele ficou irritado com a sua falta de organização doméstica. No trabalho, ele tinha tudo sob controle. Ele tinha assistentes que cuidavam dos detalhes. Em casa, ele não sabia nem onde guardava as pilhas. Ele sentou-se no chão da cozinha e começou a organizar a gaveta de utilidades. Ele separou os elásticos de borracha dos clipes de papel. Ele jogou fora canetas que não escreviam mais e pedaços de barbante que eram curtos demais para amarrar qualquer coisa. Ele passou quase 2 horas organizando aquela única gaveta. Ele sentia uma satisfação estranha ao ver os objetos alinhados. Era uma forma de exercer controle sobre o pequeno caos que o cercava. Ele ouviu o som da campainha. O barulho o assustou. Ele se levantou rápido e sentiu uma tontura. Ele caminhou até a porta e olhou pelo olho mágico. Era o carteiro. Alberto abriu a porta e o homem lhe entregou um envelope pardo. Era apenas uma conta de luz. O carteiro deu um sorriso protocolar e seguiu para a próxima casa. Alberto ficou parado na calçada olhando para o envelope. Ele viu os seus vizinhos do outro lado da rua. Eles estavam carregando sacolas de compras para dentro de casa. Eles eram um casal jovem com um cachorro pequeno que latia para nada. Eles não olharam para Alberto. Para eles, Alberto era apenas um senhor idoso morando em uma casa grande demais. Alberto entrou e fechou a porta. Ele trancou as 2 fechaduras e colocou a corrente de segurança. Ele não sabia por que estava se protegendo. Não havia ninguém querendo entrar. Ele foi até a sala e abriu o envelope. A conta de luz era mais baixa do que no mês passado. Ele percebeu que, sem Maria, a casa gastava muito menos energia, menos lâmpadas acesas, menos banhos quentes, menos televisão ligada. O silêncio era econômico. Ele sentou-se na poltrona e ficou olhando para a conta de luz por muito tempo. Ele começou a calcular mentalmente quanto ele economizaria em um ano se continuasse vivendo daquela forma. Ele fazia as contas com precisão de centavos. Ele percebeu que o seu cérebro ainda buscava por números para processar. Ele precisava de dados para se sentir vivo. Ele olhou para o relógio. Eram 4 horas da tarde. O sol estava começando a baixar e as sombras na sala estavam ficando mais longas. Ele notou que a sombra da estante de livros chegava agora até a borda do tapete. Ele lembrou que Maria costumava dizer que as sombras da tarde eram as mais bonitas. Ele nunca tinha entendido o que ela queria dizer com aquilo. Para ele, as sombras eram apenas a indicação de que o dia de trabalho estava chegando ao fim e que ele precisava terminar os relatórios. Agora ele via a beleza melancólica daquelas formas escuras que se alongavam pelo chão. Ele ficou ali parado, observando a sombra da estante se fundir com a sombra do sofá. Ele sentia que ele também estava se fundindo com as sombras da casa. Ele estava se tornando parte do mobiliário, uma peça antiga e funcional que ninguém mais usava. Ele se levantou e foi até a varanda dos fundos. Ele sentou-se em uma cadeira de balanço de vime. A cadeira rangeu sob o seu peso. Ele começou a se balançar devagar. O ritmo do balanço era hipnótico. Ele observou um gato preto caminhando sobre o muro dos fundos. O gato parou e olhou para Alberto com olhos amarelos e indiferentes. O gato não tinha medo dele. O gato sabia que Alberto era apenas um elemento estático na paisagem. O gato seguiu o seu caminho e desapareceu entre as folhagens do vizinho. Alberto continuou se balançando. Ele ouviu o som das crianças voltando da escola, o barulho das mochilas batendo nas costas e as risadas agudas. Ele lembrou de quando Bruno e Letícia chegavam da escola. Eles entravam correndo e jogavam as mochilas no chão da sala. Maria os abraçava e perguntava como tinha sido o dia. Alberto geralmente chegava 2 ou 3 horas depois, quando eles já estavam jantando ou fazendo o dever de casa.
Ele entrava, dava um beijo rápido no topo da cabeça de cada um e ia direto para o escritório. Ele achava que a sua presença física na casa era o suficiente. Ele achava que estar sob o mesmo teto era o mesmo que estar junto. Agora ele percebia que a distância não se mede em quilômetros, mas em palavras não ditas e em momentos não compartilhados. Ele parou de se balançar. A cadeira deu um último rangido e ficou imóvel. O quintal estava agora mergulhado na penumbra. O jasmim que ele tentou podar exalava um perfume doce e intenso. Alberto respirou fundo. O cheiro o lembrou de Maria. Era o perfume que ela usava nos domingos. Ele sentiu uma pressão no peito, mas não era uma dor física. Era a sensação de um espaço que deveria estar preenchido e que agora estava vazio. Ele se levantou e entrou em casa. Ele não acendeu as luzes. Ele caminhou no escuro com a segurança de quem conhece cada centímetro daquele lugar. Ele foi até a cozinha e pegou uma maçã na fruteira. Ele deu uma mordida. A fruta estava farinhenta e sem gosto. Ele jogou o resto da maçã no lixo. Ele não tinha mais apetite. Ele tinha apenas o tempo. Um tempo imenso e silencioso que se estendia à sua frente como um deserto sem fim. Alberto passou a terceira manhã de sua aposentadoria na garagem. Era um espaço amplo coberto por uma camada fina de fuligem e poeira de cimento. No centro, o carro sedã prateado brilhava sob a luz fluorescente que ele acabara de acender. Ele pegou um balde de plástico azul e o encheu com água e um pouco de sabão neutro. Ele começou a lavar o carro. Ele fazia movimentos circulares com a esponja começando pelo teto e descendo pelas laterais. Ele se concentrava na espuma branca que escorria pelo vidro do para-brisa. Ele limpou cada centímetro do metal com uma dedicação quase religiosa. Ele limpou as calotas das rodas, retirando a sujeira acumulada nos vãos. Ele abriu as portas e aspirou o interior, removendo cada migalha e cada fio de cabelo dos tapetes de borracha. Ele encontrou uma moeda de 10 centavos caída no vão entre o banco do passageiro e o console central. Ele pegou a moeda e a observou. Ela estava datada de 10 anos atrás. Ele ficou imaginando quem a teria deixado cair. Talvez Maria, talvez algum colega de trabalho que ele levara para almoçar. Ele guardou a moeda no bolso da calça. Ele terminou de lavar o carro e passou uma flanela seca para dar brilho. O carro parecia novo. Parecia um carro de alguém que tinha lugares importantes para ir. Alberto guardou o balde e a esponja e sentou-se em um banco de madeira no canto da garagem. Ele olhou para o carro limpo e percebeu que ele não tinha nenhum lugar para ir. O tanque estava cheio, mas não havia destino. Ele ficou olhando para o reflexo da lâmpada no capô prateado. O reflexo era um ponto de luz distorcido que parecia um olho observando-o. Ele levantou-se e começou a abrir as caixas de papelão que estavam empilhadas no fundo da garagem. Eram caixas que continham restos de uma vida que ele não tinha tempo de organizar antes. Ele abriu a primeira caixa e encontrou centenas de relatórios impressos, papéis com gráficos coloridos e tabelas financeiras de projetos que já haviam sido esquecidos por todos. Ele folheou alguns papéis, nomes de empresas que já faliram, nomes de pessoas que já se aposentaram ou morreram. Ele percebeu o quanto de energia ele investiu naquelas folhas de papel que agora serviam apenas para acumular traças. Ele começou a rasgar os relatórios um por um. O som do papel sendo rasgado era seco e satisfatório. Ele rasgou durante 1 hora até que a caixa estivesse cheia de tiras brancas. Ele se sentiu levemente mais leve. Ele abriu a próxima caixa. Dentro dela, havia álbuns de fotografia. Eram fotos de viagens que ele e Maria fizeram ao longo dos anos. Ele pegou um álbum com a capa de couro marrom. Eram fotos de uma viagem para a Europa no final dos anos 90. Ele viu fotos dele mesmo na frente da Torre Eiffel. Ele estava usando um sobretudo escuro e segurava uma pasta de documentos. Maria estava ao lado dele, usando um cachecol vermelho e sorrindo. Em quase todas as fotos daquela viagem, ele estava com a pasta de documentos ou com o celular na mão. Ele lembrava que naquela viagem, ele passou metade do tempo procurando por cabines telefônicas ou pontos de internet para se comunicar com o escritório. Ele via a paisagem através da lente da câmera, mas a sua mente estava em São Paulo. Ele passou as páginas e viu fotos de Maria sozinha em frente a museus e monumentos. Ela parecia estar apreciando o momento, mas havia uma solidão nos seus olhos que Alberto só percebeu agora.
Ele percebeu que ela viajou com ele, mas ele não viajou com ela. Ele estava fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Ele fechou o álbum e o colocou de volta na caixa. Ele não rasgou as fotos. Ele apenas as guardou no fundo da pilha. Ele abriu outra caixa e encontrou objetos de cozinha que Maria tinha substituído ao longo dos anos. Uma batedeira antiga que ainda funcionava. Um conjunto de formas de bolo de alumínio. Ele pegou uma das formas e viu que o fundo estava escurecido pelo uso. Ele lembrou do cheiro de bolo de laranja que costumava preencher a casa nos finais de semana. Maria fazia o bolo e ele comia uma fatia rápida antes de voltar para o computador. Ele nunca perguntou a receita. Ele nunca se ofereceu para ajudar a bater a massa. Ele apenas consumia o resultado final como se fosse uma obrigação da casa fornecer aquele conforto. Ele sentiu o metal frio da forma nas mãos. Ele lembrou da voz de Maria chamando as crianças para o lanche. Ele lembrou do som da risada de Letícia ao lamber a colher de massa. Essas memórias eram como flashes de luz em um quarto escuro. Elas apareciam e desapareciam, deixando apenas o vazio depois. Ele guardou a forma e fechou a caixa. Ele sentiu que a garagem estava ficando sufocante. O cheiro de poeira e de óleo de motor era forte. Ele saiu para o jardim e sentou-se em um banco de concreto sob a mangueira. Ele ficou olhando para os pés. Ele percebeu que os seus sapatos de couro estavam sujos de poeira da garagem. Ele pegou um lenço de papel do bolso e começou a limpar o couro. Ele limpava com movimentos meticulosos, removendo cada mancha cinza. Ele percebeu que a sua necessidade de limpeza e ordem era uma tentativa de mascarar a desordem interna. Ele queria que o exterior fosse perfeito, porque o interior era uma massa confusa de arrependimentos silenciosos. Ele ouviu o som de um rádio vindo da casa vizinha. Era uma música antiga, uma balada romântica que ele já tinha ouvido centenas de vezes. Ele começou a cantarolar a melodia baixinho. Ele percebeu que não sabia a letra da música. Ele conhecia apenas o ritmo. Ele percebeu que ele passou a vida conhecendo apenas o ritmo das coisas, mas nunca as palavras. Ele conhecia o ritmo do mercado financeiro, o ritmo das produções industriais, o ritmo das negociações, mas ele não conhecia as palavras de amor de Maria. Ele não conhecia as palavras de medo dos seus filhos. Ele não conhecia as suas próprias palavras de desejo. Ele era um mestre do ritmo, mas um analfabeto dos sentimentos. O sol começou a se esconder atrás do muro. O ar ficou mais fresco. Alberto levantou-se e foi até a varanda. Ele viu as malas de couro que Maria comprou para a viagem que nunca fizeram. Elas estavam ali no canto da varanda, cobertas por um lençol velho. Ele retirou o lençol e viu o couro brilhante e intocado. Ele abriu uma das malas. O interior tinha cheiro de novo. Havia compartimentos para camisas e sapatos. Ele imaginou aquelas malas sendo carregadas por carregadores de hotel. Ele as imaginou na esteira de um aeroporto internacional. Ele as imaginou cheias de roupas coloridas e lembranças de lugares distantes. Ele fechou a mala e sentiu o estalo metálico do fecho. Foi um som definitivo. Ele percebeu que aquelas malas nunca seriam usadas. Elas eram monumentos ao adiamento. Elas eram a prova física de que o amanhã é uma promessa que nem sempre se cumpre. Ele sentou-se no chão ao lado das malas e encostou as costas na parede fria. Ele ficou ali no escuro por muito tempo. Ele não pensava em nada. Ele apenas sentia a dureza do chão e o frio da parede. Ele ouviu o som da cidade ao longe, o barulho do trânsito nas avenidas principais, as sirenes de ambulâncias, o burburinho constante da vida que continuava a pulsar lá fora. Ele sentiu que ele estava em uma bolha de silêncio que ninguém podia atravessar. Ele era um náufrago em uma ilha de concreto. Ele lembrou de uma vez que ele e Maria foram à praia. Foi logo no início do casamento. Eles não tinham dinheiro para hotéis caros, então acamparam na areia. Ele lembrou da sensação da areia nos pés e do barulho das ondas. Ele lembrou que naquela noite eles conversaram sobre o futuro. Eles tinham planos simples: ter uma casa com jardim, ter filhos saudáveis, viajar uma vez por ano. Alberto percebeu que eles conquistaram a casa e os filhos, mas a viagem anual e o tempo para o jardim foram sacrificados no altar da sua ambição. Ele achou que estava sendo um homem responsável ao trabalhar tanto. Ele achou que estava construindo uma base sólida para a felicidade futura. Ele não percebeu que a felicidade não é um edifício que se constrói, mas uma planta que se rega todos os dias.
E ele deixou a sua planta secar enquanto construía paredes de tijolos e cifrões. Ele se levantou com dificuldade. Suas pernas estavam dormentes. Ele entrou em casa e foi para o quarto de Maria. O quarto estava limpo e organizado. Ele não tinha mudado nada desde que ela partiu. Ele sentou na cama dela e sentiu a maciez do colchão. Ele olhou para a mesa de cabeceira dela. Havia um livro de poesias com um marcador de páginas no meio. Ele abriu o livro na página marcada. Era um poema sobre a passagem das estações. Ele leu os versos em silêncio. As palavras falavam sobre a neve que cobre o solo e sobre a primavera que sempre volta. Alberto percebeu que para ele a primavera não voltaria. Ele estava em um inverno permanente. Um inverno feito de memórias frias e de espaços vazios. Ele fechou o livro e o colocou de volta no lugar. Ele notou um pequeno frasco de perfume quase vazio ao lado do livro. Ele abriu o frasco e sentiu o cheiro de jasmim. Ele fechou os olhos e, por um segundo, ele sentiu a presença de Maria no quarto. Ele sentiu o toque da mão dela no seu ombro. Mas quando ele abriu os olhos, o quarto estava vazio. O perfume evaporou rapidamente no ar frio. Ele deitou na cama dela e cobriu o rosto com o travesseiro. Ele sentiu o cheiro do sabonete de glicerina. Ele não chorou. Ele apenas respirou fundo, absorvendo aquele último vestígio de vida que restava na casa. Ele percebeu que o valor de tudo o que ele possuía era nada comparado ao valor daquela pequena fragrância que estava desaparecendo. Ele ficou ali imóvel até que o sono o alcançasse. Foi um sono sem sonhos, povoado apenas pelo som do relógio de ouro, que continuava a marcar os segundos na sala de estar. Cada tic-tac era um passo em direção ao fim de uma jornada que ele agora percebia ter sido percorrida pelo caminho errado. Alberto acordou no meio da noite, com o som da chuva batendo nas telhas. Era uma chuva mansa, mas persistente. Ele se levantou da cama de Maria e voltou para o seu próprio quarto no escuro. Ele não ligou as luzes porque não queria quebrar a atmosfera de quietude que a chuva trazia. Ele sentou-se na poltrona perto da janela e ficou observando os pingos de água escorrerem pelo vidro. As luzes dos postes da rua criavam reflexos amarelados nas poças que se formavam no asfalto. Ele percebeu que a sua vida era como aquela chuva, uma sequência de gotas caindo em um ritmo constante, sem que ninguém prestasse atenção, até que o chão estivesse completamente molhado. Ele lembrou da primeira vez que foi promovido a gerente sênior. Ele chegou em casa com uma garrafa de champanhe e um sorriso triunfante. Ele esperava que Maria celebrasse com ele, como se tivessem ganhado na loteria. Maria sorriu e abriu a garrafa, mas os olhos dela estavam distantes. Ela disse que era bom, mas perguntou se agora ele teria mais tempo para os finais de semana em família. Alberto riu e disse que agora ele teria mais responsabilidades e que o tempo seria ainda mais escasso, mas que o salário compensaria. Ele percebeu agora, com o olhar fixo na chuva, que o salário nunca compensou. O dinheiro que ele acumulou estava em contas bancárias que ele mal acessava. O dinheiro não podia comprar uma hora de conversa com Maria. O dinheiro não podia apagar a frieza no olhar de Letícia. O dinheiro era apenas um número que ele usava para medir o seu próprio valor em um mundo que não se importava com ele. Ele se levantou e caminhou até o sótão. Ele raramente ia lá. O acesso era feito por uma escada retrátil no teto do corredor. Ele puxou a corda e a escada desceu com um barulho de molas enferrujadas. Ele subiu os degraus e sentiu o calor abafado do teto. O sótão estava cheio de caixas de brinquedos antigos e móveis quebrados. Ele encontrou uma caixa de madeira com tampa de ferro. Ele a abriu e viu que estava cheia de cartas. Eram as cartas que ele e Maria trocaram quando eram namorados, e ele viajava a trabalho para outras cidades. Ele pegou uma carta ao acaso. O papel estava seco e quebradiço. A letra de Maria era arredondada e cheia de floreios. Ela falava sobre a saudade que sentia dele e sobre como ela contava os dias para o seu retorno. Alberto leu a sua própria resposta. Ele falava sobre os negócios que estava fechando e sobre as pessoas importantes que estava conhecendo. Ele mal mencionava a saudade. Ele estava focado no mundo lá fora, enquanto Maria estava focada no mundo que eles construíam juntos. Ele percebeu que a desconexão entre eles começou muito cedo. Ele sempre foi um homem voltado para o exterior, e ela sempre foi uma mulher voltada para o interior. Ele achava que os dois caminhos eram complementares,
mas agora ele via que eram paralelos e que nunca se cruzariam de verdade. Ele guardou as cartas e fechou a caixa. Ele sentiu o pó do sótão irritar os seus pulmões. Ele desceu a escada e a fechou. Ele voltou para a cozinha e preparou um chá de camomila. Ele observou a erva se expandindo na água quente. Ele percebeu que a sua vida foi como aquela erva. Ele foi colocado em águas quentes e pressões constantes, e ele liberou tudo o que tinha para dar, até que ficasse apenas uma massa murcha e sem sabor no fundo da xícara. Ele bebeu o chá sem açúcar. O gosto era amargo e reconfortante ao mesmo tempo. Ele olhou para o relógio da cozinha. Eram 3 horas da manhã. Ele percebeu que não tinha mais o conceito de dia e noite. O tempo era agora um fluxo contínuo de percepções sensoriais. Ele ouvia a chuva diminuir de intensidade, até se tornar apenas um gotejamento na calha. Ele foi até a sala e pegou o relógio de ouro que a empresa lhe dera. Ele o colocou no pulso e apertou a fivela de couro. O relógio era pesado e luxuoso. Ele olhou para o mostrador. Os ponteiros eram finas agulhas de metal negro. Ele percebeu que aquele relógio não marcava apenas as horas, mas marcava o fim de todas as suas ilusões. Ele tinha trabalhado toda a vida para ganhar aquele objeto de metal, e agora que o possuía, ele percebia que ele era perfeitamente inútil. Ele não tinha compromissos para cumprir. Ele não tinha aviões para pegar. Ele não tinha prazos para entregar. Ele tinha apenas o tempo puro e bruto. Ele caminhou até a porta da frente e a abriu. O ar da madrugada estava frio e trazia o cheiro de terra molhada do jardim. Ele saiu para o alpendre e sentou-se na mureta de pedra. Ele olhou para a rua deserta. A luz do poste criava um círculo de claridade sobre o asfalto escuro. Ele viu um sapo saltando lentamente pela calçada. O sapo parou no meio do círculo de luz e ficou imóvel. Alberto sentiu uma conexão estranha com aquele animal. Ambos estavam parados em um lugar de luz esperando por algo que não sabiam o que era. Ele percebeu que a sua vida tinha sido uma busca constante por algo que estava sempre no horizonte. E agora que ele tinha chegado ao horizonte, ele via que não havia nada lá além de mais espaço vazio. Ele lembrou de uma frase que um antigo mentor lhe disse uma vez: "O sucesso é o que acontece quando você está ocupado fazendo outras coisas." Alberto percebeu que ele inverteu a frase. Ele esteve tão ocupado tendo sucesso que a vida foi o que aconteceu sem que ele percebesse. Ele entrou em casa e fechou a porta. Ele caminhou até o espelho do corredor e olhou para o próprio reflexo. Ele viu um homem cansado com olhos que pareciam ter visto demais e ao mesmo tempo não terem visto nada. Ele viu as marcas do tempo no seu rosto como se fossem as rugas do tapete que ele observara mais cedo. Ele percebeu que ele era o resultado final de todas as suas negligências. Ele era a soma de todos os nãos que ele disse para a vida em favor do sim que ele disse para a carreira. Ele foi para o quarto e deitou-se na sua cama. Ele ficou olhando para o teto até que a luz do sol começasse a clarear o quarto novamente. Era o segundo dia de sua aposentadoria. Ele sabia exatamente o que aconteceria. Ele levantaria às 6h15. Ele contaria as ripas da persiana. Ele faria o café na xícara lascada. Ele leria os classificados do jornal. Ele organizaria mais uma prateleira de livros. Ele limparia mais uma mancha no piso. Ele faria tudo isso porque o movimento mecânico era a única coisa que o impedia de desmoronar completamente sob o peso do silêncio. Ele percebeu que o resto da sua vida seria uma repetição de pequenos rituais estéreis em uma casa que se tornara um museu de si mesmo. Ele ouviu o portão do vizinho se abrir. 12 segundos de barulho metálico. O carro saiu. O portão fechou. Alberto fechou os olhos. Ele percebeu que o valor de tudo o que ele tinha estava contido naqueles 12 segundos de vida alheia que ele agora era obrigado a testemunhar da sua ilha de solidão. Ele não tinha mais tempo para mudar nada. Ele tinha apenas tempo para observar o que restava. Ele sentiu o sol batendo no seu rosto através da persiana. Ele contou as ripas novamente. 24 de cada lado. O mundo continuava girando, mas para Alberto ele tinha parado completamente no momento em que ele recebeu aquele relógio de ouro e percebeu que não tinha mais nada a cronometrar além da sua própria espera pelo fim. Ele permaneceu imóvel enquanto a casa começava a aquecer sob o sol da manhã. Ele era apenas mais um objeto na sala, mais uma sombra entre as sombras de um passado que não podia mais ser alterado.